Bom dia, galerinha, aqui é o professor Elvio. Vamos para a correção da nossa atividade da página 130 do livro didático do nono ano. A primeira questão, gente, nós temos aqui, né? Esse assunto são as retas, a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Então, só lembrando aqui, gente, do nosso símbolozinho aqui da UBMEP, a UBMEP está chegando, vamos nos preparar, vamos assistir vídeos aí com resolução de questões da UBMEP, para a gente recordar, porque esse ano nós vamos fazer bonito na UBMEP, gente, vamos se preparar de já para esta grande Olimpíada, que ela é brasileira, gente, é todo o Brasil participando, e nós queremos fazer bonito esse ano, viu, gente? Vamos se preparar para esta Olimpíada, certo? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, galera, a primeira questão diz assim: uma reta D é secante. Quando é que a reta é secante, gente? Quando ela cruza, quando ela concorre, né? Quando ela passa assim por cima da circunferência, né? Exatamente em dois pontos da circunferência. Olha aí, aqui os dois pontos, né? Você pode chamar aqui o ponto A e pode chamar aqui o ponto B, certo? Então, essa reta está cruzando aqui a circunferência em dois pontos, certo? Então, ela é chamada de secante. Secante a uma circunferência de centro O. Então está aqui o centro da circunferência. E 10 centímetros de raio. Opa, 10 centímetros de raio. Vamos pegar aqui uma corzinha aqui diferente. 10 centímetros de raio. Vou passar o raio aqui do lado, gente, ó. Vou passar aqui o raio do lado. O raio, gente, é aquele segmento que vai do centro até um ponto da circunferência, tá bom? Então vai até aqui no um pontinho da circunferência. Então é o raio. Você observa que a reta T, que é secante, ela está aqui, ó. Olha a distância, né? Que está aqui, ó. Vai do centro até a reta, ó. Esse segmento que vai do centro até a reta, ó. Esse segmento, gente, ele é menor, o comprimento dele é menor do que o raio, certo? Então, esse comprimento D, ele é menor que o raio. E isso sempre acontece nas retas secantes, tá bom? Nas retas secantes. Observe aqui que a menor distância entre o ponto central e a reta, e um ponto da reta, a gente chamou de Dzinho, né? Então você vê que o raio ele passa pela reta, certo? Então ele é maior do que esse Dzinho, certo? Então no caso aqui nós temos, ó, que o raio mede 10 centímetros. Então a medida desse raio, vou botar um outro raio aqui, gente, ó. A medida desse raio aqui é 10 centímetros. 10 centímetros. Muito bem. Indicado por D a distância do ponto O até a reta T, ó. Então aqui é o Dzinho, né? É a distância do ponto O até a reta T. Qual é o maior valor inteiro de D que D pode assumir? Qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Então, gente, D tem que ser menor que o raio, certo? Então D tem que ser menor que 10 centímetros, certo? E qual é o maior número inteiro que é menor do que 10? Muito bem, gente, é o 9. Então, D é igual a 9, certo? D é igual a 9 centímetros, certo? Essa é a principal propriedade da reta secante, certo? Essa é a principal propriedade. A distância do ponto zero até um ponto da reta é sempre menor que a distância do ponto zero até um ponto da circunferência, que a gente chama de raio, certo? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, temos o seguinte:
Na figura, a reta R é tangente. Olha aí, gente, a reta R aqui é tangente. Quando é que a reta R é tangente? Quando é que a reta é tangente? Exatamente quando ela toca apenas um ponto da circunferência. Olha aí, olha o encontro aqui, é apenas em um ponto, né? A secante em 2, a tangente em apenas um ponto. Determine em graus a medida do ângulo x e y. Então ele quer saber a medida de y e ele quer saber a medida de x. Opa, precisamos de uma informação aqui muito importante. A tangente ela tem duas propriedades muito importantes. Nós vamos ver essas duas propriedades agora, né? Nós temos aqui essa primeira propriedade da reta tangente que diz o seguinte, ó, qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência, ou seja, T é perpendicular, olha esse Tzinho minúsculo aqui, que é o que representa aqui a reta, né? No nosso caso aqui é a reta R, mas aqui a reta que está na propriedade é uma reta T, tangente, né? Reta tangente, mas é a mesma coisa. É perpendicular, esse Tzão aqui, de cabeça para baixo, significa perpendicular, forma um ângulo de 90 graus ao segmento de reta OT, ou seja, desenhando aqui, como é que ficaria esta situação? Você tem aqui uma circunferência, aí você tem aqui a reta T, né, que é a reta tangente, ela tangencia bem aqui, ó, nesse ponto, né? Nós temos aqui o centro da circunferência e nós temos aqui o raio, tá bom? Então esse aqui é o centro O e esse aqui é o raio, tá aqui, raio R, tá bom? Então, o que significa essa propriedade? Significa dizer que a reta tangente, ela forma um ângulo reto, certo? Com o raio, tá bom? Bem no ponto de tangência, ó. Bem no ponto de tangência eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, nós podemos afirmar, então, que x aqui, ó, x aqui, esse ângulo bem aqui, formado aqui com o raio e a reta R, ele mede exatamente 90 graus, certo? Mede exatamente 90 graus, ok? Exatamente 90 graus. Bom, se x mede 90 graus, gente, nós temos o que aqui? Nós temos aqui um ângulo, ou melhor, um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Vamos passar bem aqui uma corzinha para destacar nosso triângulo, né? Nós temos aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, que é chamado de triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, se ele é um triângulo retângulo, gente, e a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180, então nós sabemos já, porque ele é retângulo, que a medida de x é 90. Já sabemos a medida aqui desse outro ângulo menor, que é 30. Então, obrigatoriamente, a medida desse outro ângulo, vamos colocar outra para destacar melhor, a medida deste outro ângulo aqui vai ser 60, certo? Vai ser 60 graus. Então, 90 mais 30, 120 mais 60 dá 180. Bom, agora observe que nós temos aqui dois ângulos opostos pelo vértice, né? Nós já aprendemos aqui, né? Dois ângulos opostos pelo vértice. Então, se esse aqui mede 60, obrigatoriamente, gente, o y vai ser igual também a 60, ok? 60 graus. Respondido a questão. Vamos para a terceira questão e última, né? Na figura, a medida do segmento PA, então o segmento PA é esse aqui, gente, ó. Segmento PA é expressa por x.
Então vamos expressar aqui, né? Vamos colocar aqui. Ó, esse segmento aqui mede x, tá bom? E tem também uma outra propriedade que diz o seguinte, porque essa reta PA, ela é tangente também, ó, tangente à circunferência. Olha o ponto A aqui de tangência, né? Então observe aqui, se de um ponto P, e no caso é esse ponto P aqui, ó, exterior uma circunferência, traçamos os segmentos PA e PB, então tá aqui os segmentos, ó, PA, né, e PB. E esses segmentos são tangentes, né? São tangentes à circunferência. Então, traçamos os segmentos PA e PB tangentes à circunferência nos pontos A e B. Então, os segmentos PA e PB são congruentes. Então, no caso aqui, gente, ele está querendo dizer exatamente que o segmento PA e o segmento PB são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, eu representei PA por x e representei também PB por x, para dizer o seguinte, que os dois têm a mesma medida, certo? Ó, no caso aqui, ó, ele disse que o AB, né, ou melhor, o PA é expresso por x. Então, se o PA é expresso por x, ele tem a mesma medida do PB, então vou expressar o PB também por x, certo? Agora, e aí ele fala mais aqui, ó, e a medida do segmento AB é expressa por y. Então, a medida do segmento AB é expressa por y. Qual é o polinômio que expressa o perímetro do triângulo PAB? Então, gente, é muito simples. O perímetro é a soma dos lados. Então, você vai somar os lados aí, ó. X mais x mais y, que vai nos dar exatamente o quê? Vai nos dar exatamente 2x mais y. Ok? Então, essa é a resposta. Então, galera, espero que todos tenham entendido. Realmente é um assunto bem legal, bem fácil, né? As questões foram fáceis de resolver. Espero que todos tenham entendido. Agradeço pela participação de todos que enviaram as suas atividades. E encerramos a nossa aula. Ok? Valeu pela atenção.